Glória a Deus. Amém, queridos? Então vamos abrir a nossa Bíblia, lá no texto que nós estamos meditando, Mateus capítulo 6. Eu quero fazer bem interativo essa mensagem, que o meu intuito é que ela fique enraizada no nosso coração, amém? Amém ou não amém? Amém. Vamos lá, fala comigo. Mateus capítulo 6, versículo 13 ao 16. Nós vamos ter 3 textos principais nessa mensagem de hoje. Esse é o texto que nós estamos usando como base para a nossa série, Mateus 6. Mas nós vamos ler também Romanos 1, do 1 ao 7, e depois Romanos 1, também do 16 em diante, tá bom? Então, vamos lá, Mateus capítulo 6, do 13 ao 16. Mateus 6, Mateus 5, foi mal, eu escrevi errado. Mateus 5, 13 ao 16, quem pode ler para nós? Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como se restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. 13, 14? Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Vamos lá, amém? Palavra de Deus. Vamos orar? Feche seus olhos no seu lugar. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse período, por essa manhã, por essa palavra. E, Senhor, nós oramos para que o Senhor fale ao nosso coração. Senhor, nós oramos para que a Tua palavra, ela caia em terra boa nos nossos corações e frutifique. Senhor, nós não queremos apenas ser ouvintes da Tua mensagem, mas nós queremos ser praticantes. Senhor, assim como diz no Sermão do Monte, Senhor, que a Tua palavra, ela encontre um lugar, Senhor, em cada coração aqui, Senhor. Prepara, Senhor Jesus, o nosso coração para receber a Tua palavra. Senhor, eu oro para que o Senhor retire as distrações, as preocupações do almoço, daqui a pouco, de tarde ou de amanhã, da vida. Senhor, nos ajude a concentrar na mensagem do Senhor agora, aqui nessa reunião, nesse culto. Que nós possamos realmente, Senhor Jesus, ouvir aquilo que o Senhor quer dizer para nós, em nome de Jesus. E todos digam amém. Amém. Queridos, nós estamos falando sobre sal da terra e luz do mundo. Então, essa série de mensagens, sal e luz. O Ulisses fez aqui um resumo espetacular para nós da última mensagem, que nós utilizamos ali como introdução, para a gente entender o que Jesus queria dizer com sal e o que Jesus queria dizer também sobre luz e a nossa identidade. Fala comigo, identidade. Então, a identidade da igreja como sal da terra e luz do mundo. Então, assim, para nós sermos sal da terra, né, o sal, ele é utilizado como um tempero, né, então faz um tempero. Então, para nós temperarmos o mundo, trazer sabor para o mundo e preservar o mundo, o que nós precisamos? Do que nós precisamos? Nós precisamos de Jesus. É dúvida, é certeza, é um palpite? E aí, o que é o sal? Sal é o sabor, mas vamos lá, me ajuda aí. O que é o sal? Como ser esse sal? Né? Jesus está falando sobre o Sermão do Monte. Né? O Sermão do Monte é, né, esse manifesto, né? Mas quando a gente vai olhar para aquilo que Jesus está dizendo, Jesus está falando sobre o Evangelho. Então, o que vai trazer o tempero para o mundo não é os meus dons e talentos, não é as minhas habilidades, não é as minhas ideias mirabolantes, não é os meus conselhos,
né? Então, o que vai trazer sal e vai temperar o mundo, realçar o sabor da humanidade, o que vai preservar o mundo da sua corrupção, não é as suas boas intenções, e nem as suas boas ideias, e nem os seus talentos. O que vai fazer com isso no meio da igreja? É isso que Jesus está trazendo para os discípulos. O que vai fazer? Vamos lá. Então, o Evangelho. Então, a minha pergunta hoje, e o que eu quero trazer para nós pensarmos hoje nessa segunda mensagem, o título da mensagem é esse: voltemos ao Evangelho. Uma perspectiva missional do Evangelho. O que acontece? O porquê que a igreja não é tão relevante na sociedade? Se nós realmente somos discípulos de Jesus, o porquê que a nossa vida muitas vezes não gera tempero e não preserva as pessoas de contaminar com seus pecados e preservar o mundo e realçar o sabor dele? O que está faltando para nós? Viver o Evangelho. Entender e compreender o que é o Evangelho. Hoje, nos nossos dias, o Evangelho ele está diluído. Fala comigo, diluído. Então, é essa umificação do sal. Então, tem muitas ideias, muitos pensamentos sobre o Evangelho e que não é o Evangelho. Então, a gente tem vários, tipos de Evangelho, sobre o Evangelho da graça, ou hipergraça, o Evangelho da prosperidade, o Evangelho coaching, e a gente tenta, muitas vezes, colocar o homem no centro de todas as coisas, e nos colocamos nesse centro também, muitas vezes. Só que essa mensagem, ela não gera o quê? Transformação. Ela não gera, ela não tem o poder de transformar, ela só tem um poder de placebo. Já ouviu falar de um placebo? O que é um placebo? O placebo é tipo assim, você caiu, e aí a mãe vem e dá um beijinho na testa e fala assim, vai sarar. E que sara, né? Sara. Passou. Glória a Deus. Mas não é o remédio, sim ou não? Não é o remédio. Então, o remédio para o mundo não é as nossas boas ideias, as nossas boas ações. Qual é o remédio para o mundo? O Evangelho. Então, aqui, eu queria fazer um exercício aqui para nós. Não vai dar para dar papel para todo mundo, mas eu queria que você imaginasse. Imagine aí agora que você está com um papel nas suas mãos. Imagine que você tem uma caneta aí nas suas mãos. E eu quero te falar aqui, pelo menos 3 frases que você vai escrever aí no seu papel. Escreve aí, no seu papel, com letras garrafais. Pregue o Evangelho. Se preciso, use palavras. Escreva essa frase aí. Outra frase no seu papel. Missões se faz com os joelhos que oram, as mãos dos que abençoam e os pés dos que vão. Escreva aí no seu papel. Escreveu? Dos que vão. Aquela ideia, que missões se faz com aqueles que estão orando, com aqueles que estão ofertando e aqueles que estão indo, Estão separando em classes. Outra frase que você escreva aí no seu papel. Ouvir sobre o Evangelho é para novo convertido. Escreva aí no seu papel. E o que você vai fazer com esse papel aí imaginário? Escreveu? Você vai rasgar, você vai amassar, jogar fora, queimar, tacar fogo nele aí. Por quê? Isso tudo não é um entendimento sobre o Evangelho. Essa frase, pregue o Evangelho, se preciso use palavras, é de Francisco de Assis. É uma frase franciscana, e o Francisco de Assis, ele falou isso por causa do estilo de vida que ele tinha. Ele era um rico, família rica, e ele tinha mau relacionamento com seu pai, orfandade, e ele saiu de casa para fazer um voto, para ficar, um voto de pobreza.
E a vida dele foi um impacto social naquela época e naquela altura. Tudo bem, não é uma crítica que eu estou fazendo ao estilo de vida de Francisco de Assis, mas o que ele disse não é o evangelho. O que a Bíblia diz não é pregue o evangelho, se preciso use palavras. Não, o que a Bíblia diz é pregue o evangelho em tempo e fora de tempo. Não é as minhas boas ações que vai transformar o mundo. O que vai transformar o mundo é o evangelho de Jesus. Não é o bom discurso de alguém que vai trazer vida para as pessoas. O que vai trazer vida para as pessoas é a vida de Jesus. Não é uma obra de ação social que vai salvar a vida das pessoas. Nós devemos fazer obra social. Faz sentido? Mas a obra social não salva a alma de ninguém. Você está aí? Nós podemos ser excelentes em obra social, mas se não tiver a palavra de Deus, vai ser em vão. Aquela alma continua indo para o inferno e com condenação. Por quê? Somente o evangelho que salva. Você está aqui? Sim ou não? A outra frase que você jogou fora, missões, ou queimou, o que você fez com a sua frase aí? Amassei. Fala aí para mim. Que você... jogou fora. O que você fez? Desliguei o celular, estava no celular, desliguei, né? Deletou. Queridos, esse entendimento, e muitos missionários falam isso, eu vejo isso já faz muitos anos, falando sobre missões, e esse entendimento, né, e até um discurso legal, né, eu vejo nas cartas missionárias isso, né, missões se faz com os joelhos do que oram, das mãos do que abençoa, e dos pés que vão, eu sou os pés que estão indo, então eu quero chamar você para orar pela minha vida, e para ofertar na minha vida. Esse é um entendimento incorreto do evangelho, e sobre missões no meio da igreja, por quê? É o dever de todo crente orar pela obra de Deus. É o dever de todo crente contribuir na obra de Deus. E é o dever de todo crente falar sobre o evangelho. Você está aqui comigo? Então o evangelho não é diluído. Por que a gente não está tendo uma igreja gloriosa, uma igreja que avança nas cidades? É porque nós entendemos o evangelho errado. Nós estamos vivendo um pseudo-evangelho. E não o evangelho do reino, o evangelho segundo Jesus. Você está aqui comigo? Então, a outra frase, ouvir sobre o evangelho é para novo convertido. Várias vezes você vai ver na igreja o culto do amigo. Você já viu isso? O culto do amigo. E aí o que você vai fazer? Você vai ter uma estratégia para trazer um amigo para a igreja, e quem vai ouvir a palavra? O amigo, e não você. Está errado. Você está aqui? Domingo é o culto evangelístico, e um entendimento errado do que é o evangelístico. Domingo é um culto evangelístico. E aí quem vem na igreja? Ou quem é para vir na igreja? Ou aquele que não crê em Jesus, né? Então a gente faz um apelo para trazer quem não crê em Jesus na igreja, porque o culto é evangelístico. Até isso está errado. Vou bugar sua mente aqui hoje. Você está aqui comigo? Por que isso está errado? Porque evangelismo nem sempre é para o novo convertido, ou o desviado, ou o descrente. Evangelismo é o ato de compartilhar o evangelho. E aqui eu queria chocar você agora. Nós precisamos, em Botucatu, evangelizar os evangélicos. Eu e você precisamos ser reevangelizados todos os dias. Você está aqui comigo? Nós precisamos ter a nossa mente chocada pelo evangelho. Você tem anos de igreja e ainda não vive o evangelho. Eu e você precisamos ser confrontados pela mensagem do evangelho, todos os dias, não é só uma vez, não é só quando você se converteu. Você está aqui comigo? Por isso que a igreja está fria, apática, anêmica e quase morrendo, porque nós queremos a mensagem para ganhar dinheiro, nós queremos vir para o culto para uma mensagem apelativa e emocional para as nossas emoções,
E se não teve uma palavra voltada para isso, o culto foi ruim. Mas por quê? Nós não queremos vir para a igreja para ouvir o evangelho. Nós queremos ouvir uma palavra para mim. Querido, o culto não é para mim e para você. O culto é para Jesus. E o que vai ser pregado no culto? O evangelho, a palavra de Jesus. Então nem sempre a palavra ela vai tocar no sentido da nossa alma para trazer alguma coisa, sei lá, né? Então o culto não foi para mim. Não existe culto ruim. Você está aqui? Se o culto é para Jesus, você está aqui? Não existe culto ruim. Não existe. Não é eu. Conforme vai passando os anos, nós vamos crescendo na fé muitas vezes, e aí a gente começa a analisar o culto. Falei, puxa vida, o louvor foi, né? Aquele irmãozinho desafinou na nota. Aí o outro, nossa, mas demorou muito no aviso. Aí o outro, nossa, mas a palavra hoje, o pastor não estudou direito. Mais um não sei o quê. E aí a gente começa a analisar o culto. Deus não nos chamou para ser analistas de culto. Deus nos chamou para sermos discípulos de Jesus na nossa geração. Ser sal da terra e luz do mundo. O culto é para Jesus. E toda vez, algo que eu tenho meditado, algo que nós temos falado aqui na igreja frequentemente, né, uma coisa, é que todo domingo a gente vai ouvir sobre o evangelho. O culto de todo domingo é um culto evangelístico. E essa palavra, ela vai tocar o homem, ela vai tocar a mulher, ela vai tocar a criança, ela vai tocar o jovem, ela vai tocar o novo convertido, o desviado, quem tiver. Faz sentido? Vai tocar a vida do pastor, vai tocar a vida de todo mundo. Por quê? É Jesus sendo compartilhado na igreja. O evangelho. Amém? Outra coisa que nós estamos falando, né, sempre a gente fala sobre isso, né, que nós estamos de Bíblia aberta. Quando a gente está de Bíblia aberta, essa palavra ela tem poder para falar aos nossos corações. Amém? Então, se queremos ser sal da terra e luz do mundo, precisamos voltar ao verdadeiro evangelho. Os evangélicos precisam ser reevangelizados. Você está aqui? Então, o título da mensagem, fala aí comigo. Voltemos ao evangelho. A perspectiva missional do evangelho. Então, a mensagem do evangelho, ela é missional. Vamos ler o outro texto, Romanos, capítulo 1. Romanos 1, do 1 ao 7. Quem pode ler em alta voz? Quem falou, posso ler? Lari. Até o 7. Uau, vamos lá. Olha só, apóstolo Paulo, o homem do Novo Testamento, né? O apóstolo dos apóstolos, homem de Deus. Você está aí? Sim ou não? Olha o que o apóstolo Paulo vai falar. Versículo 1, vamos lá, versículo a versículo. Paulo, servo de Cristo Jesus. E a palavra servo que ele usa aqui é escravo. Então, escravo de quem? Cristo Jesus. Né? Então, ele como um líder, né, e como um apóstolo, ele é o modelo ao qual nós devemos seguir. Você está aqui comigo? Então, se Paulo está abrindo assim a sua carta, Paulo, servo de Cristo Jesus, ou seja, escravo de Cristo Jesus, o que eu e você devemos ser? Também. Escravos de Cristo Jesus. Presos
em laços de amor. Não porque ele nos fez escravo, não, porque ele nos libertou da nossa escravidão, do nosso pecado. Mas agora nós queremos segui-lo por amor e furar as nossas orelhas. Nós queremos ficar com ele até o fim, não por obrigação ou por regras, mas porque ele capturou o nosso coração, porque ele é digno da nossa vida. Você está aqui comigo? Escravo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o quê? O evangelho de Deus. Paulo está dizendo que ele foi separado para o evangelho de Deus, que ele no passado prometeu. Esse evangelho de Deus foi prometido por Deus por meio dos profetas nas escrituras sagradas. Este evangelho diz a respeito de quem? Do seu filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi e foi designado filho de Deus com o quê? Com o quê? Poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor. Por meio dele, viemos receber graça e apostolado por amor do seu nome, para obediência da fé. Fala comigo, obediência da fé. E ele diz, entre todos os gentios, entre esses se encontram também vocês que foram chamados para o quê? Pertencerem a quem? A Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser santos. Queridos, de quem que Paulo está dizendo? Sobre quem que Paulo está dizendo o tempo todo? Sobre Jesus. Ele está dizendo que ele é escravo de Cristo. Ele está dizendo que ele foi separado para o evangelho de Deus. Quando Paulo está dizendo isso, que ele foi separado pelo evangelho de Deus e que o evangelho foi prometido pelos profetas, quem foi prometido pelos profetas? Cristo, Jesus. Então, olha só, o entendimento errado que nós temos sobre o evangelho. Muitas pessoas se comparam, né, fala que o evangelho, como eu disse, né, é para o novo convertido, ou outros falam que o evangelho é só para o culto, ouvir do evangelho é só para o culto do amigo, ou sobre o evangelho, né, eu não preciso ouvir sobre o evangelho, né, quem precisa é só aquele que está desviado, quem está mal, né, e aí tem até alguns entendimentos, né, que vai falar sobre, né, nós somos igreja, então aí o homem é o evangelho, e tem outros ensinos aí vai por ladeira abaixo. Então, o que eu queria trazer aqui para você é que o que Paulo está dizendo, Romanos 1, quem é o evangelho? Cristo. Jesus é o evangelho de Deus, prometido desde a fundação do mundo. Evangelho, a palavra evangelho significa boas novas, boa notícia. E Jesus é o evangelho. Você está aqui comigo? Vamos ler o texto de Romanos 16 até o 18. Quem pode ler para nós? Vai lá, Stefanie. Romanos 1, 16 ao 18. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Vamos lá, queridos, olha só, Paulo está dizendo, eu não me envergonho porque o evangelho é poder para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Quando o apóstolo Paulo, ele está dizendo isso, ele fala que o evangelho é o poder de Deus, ou eu não me envergonho do evangelho, o apóstolo Paulo está dizendo, ele começa falando sobre esse ato de vergonha, né, não me envergonho do evangelho, essa palavra que ele usa, vergonha, é uma palavra de muito desprezo, né, e na época que Paulo está dizendo isso, ele está escrevendo para os romanos, o apóstolo Paulo está escrevendo para uma cultura imperialista, de um império romano, que o império, o entendimento deles é valorizar o homem no centro. Quem que traz resposta em Roma?
o imperador. É o homem no centro, ele resolve todos os problemas. E aí, outra coisa, no Império Romano, o que é valorizado dentro do Império Romano? Você que lembra dos filmes Gladiadores e por aí vai. É força, bravura, guerra, né? Você está aqui? E aí, nós vemos uma mensagem sobre você perder, sobre você diminuir. Isso é sinal de fraqueza dentro do Império Romano. Você está aqui? Agora, outra coisa, o que é valorizado em Roma? As vitórias. Era uma cultura triunfalista, onde só é valorizado a vitória. E é nesse contexto que o apóstolo Paulo está pregando o Evangelho. E o Evangelho é Jesus. Como foi a história de Jesus? Até aqui. Vamos lá. Como tinha sido a história de Cristo? Sofreu, foi humilhado, morreu, perdeu, foi perseguido, foi maltratado. E agora Paulo, ele está escrevendo para a igreja de Roma. O que está acontecendo com a igreja de Roma? Sendo perseguida, humilhada, sendo comida de bicho dos leões, em coliseus. E esses caras, esses crentes daquela época, se para eles o estilo de vida de Roma, que o que é valorizado é só o triunfo e só a vitória, e agora eles estavam encarando a morte, já viram o amigo indo para o Coliseu sendo massacrado por leões, e agora ele vai abraçar a fé ou renunciar à fé? Porque ele não está vendo as coisas funcionarem, da ótica do imperialismo romano, ele está vendo outra coisa. Você está aqui? Agora, Paulo está dizendo, eu nessa cultura, recebendo chacota de pensadores da época, filósofos e por aí vai, e aí Paulo agora, ele escreve dizendo para os romanos, eu não me envergonho do Evangelho. Quando ele está dizendo isso, ele está dizendo, eu não me envergonho de Jesus. O Evangelho é Jesus. E aí ele está dizendo, porque Jesus é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, seja gentil, seja grego, seja judeu. E aí ele está dizendo, Jesus é a justiça de Deus, e a justiça de Deus se revela em Jesus de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, o que ele está querendo dizer é que vocês, discípulos, a vida de vocês está em Jesus. Ele morreu por vocês, Ele salvou vocês. A vida de vocês está em Cristo. Você está aqui? Então, o Evangelho é o poder de Deus. Jesus é o poder de Deus. E Jesus não está perdendo. Hoje, quando nós olhamos muitas vezes para a realidade da igreja com a ótica social ou a ótica humanista, você não vai entender a obra que Deus está fazendo no nosso meio. Você está aqui? Quando você vai olhar para a realidade dos homens, você vai ver o que é valorizado. Valorizado é traição, o que é valorizado, sexo fora do casamento, é você viver pelos seus prazeres, é você curtir a sua vida adoidado, segundo o secularismo do nosso tempo. Assim como tinha uma realidade em Roma. E querido, essa não é a melhor vida. A vida nossa não é baseada nos nossos prazeres. Se a gente for olhar para isso, nós vamos entender o que Jesus está dizendo no Sermão do Monte, sobre o sal. Vai preservar a carne. A carne sempre está em grande decomposição. Você está aqui comigo? A humanidade, ela está indo a passos largos para longe de Deus. Existe uma necessidade missional. A humanidade está perdida e ela precisa de luz. O Evangelho é isso que eu queria trazer para você aqui hoje, cristão do século 21, da nossa igreja em Botucatu, no mundo que você está vivendo. O Evangelho não foi enviado ao mundo por um desejo divino desconectado da realidade humana.
Mas o evangelho foi enviado ao mundo com uma solução divina perante a morte da humanidade. O que se faz a real necessidade do evangelho é uma condição humana caída e em trevas, um universo quebrado. Deus não criou uma família quebrada. Deus não criou família para ser como é hoje. Deus não criou essa realidade. Você está aqui comigo? Foi o pecado que veio para destruir, para quebrar, para deixar o seu coração e o meu, o coração de outras pessoas, quebrado, em desespero. Isso é o que Satanás fez através do pecado, essa doença que muitas vezes afeta a nossa alma, a alma dos nossos amigos, ao nosso redor, a sociedade em si. Então, existe hoje a necessidade de uma restauração na humanidade. A realidade de Romanos, e Paulo escreve, é que a natureza aguarda com dores de parto. Existe um gemido por restauração. Você está aqui? Então, são as principais necessidades missionais do plano de Deus. Então, Deus criou, né, o Evangelho. A humanidade, ela precisa de luz, por isso que Jesus veio. Sem nossas trevas, não seria necessária a cruz de Cristo. Portanto, Jesus Cristo é o cumprimento da promessa de Deus como uma resposta à angústia do universo caído e corrompido. Então, quando nós vamos olhar para a decadência humana, a corrupção moral da humanidade, nós precisamos estudar e ver sobre isso, nós vamos ver a real necessidade do Evangelho. Deus criou, Deus gerou Jesus Cristo, Ele é a nossa esperança. Ele nos resgatou do império das trevas, do império maior do que o Império Romano. Você está aqui? Sim ou não? Então, essa mensagem de Jesus, de Deus, existe essa separação entre o Criador e a criatura. Por isso que agora nós vemos a necessidade do Evangelho ser compartilhado. E não é qualquer Evangelho, é o Evangelho de Jesus. Você está aqui comigo? Então a igreja, ela é construída ao redor da mensagem do Evangelho. O Evangelho constrói a igreja, e não a igreja que constrói o Evangelho. Você entende essa diferença, sim ou não? Eu e você, a nossa vida precisa ser construída a partir do Evangelho, e não a nossa vida construir o Evangelho. O que o mundo está querendo fazer é adaptar o Evangelho à sua vida. O Evangelho não é adaptável. O que vai trazer mudança real na sociedade é o Evangelho de Jesus Cristo. É Jesus brilhando na nossa escuridão. É Jesus temperando a nossa vida. É Ele transformando o nosso interior. É essa mensagem. Foi isso que Jesus veio fazer. Você está aqui? Sim ou não? Então a identidade do Evangelho é Jesus. Nós precisamos voltar ao Evangelho e entender que essa é a real necessidade de uma igreja missional, entendendo a perspectiva do Evangelho de Jesus. A igreja, ela é construída com esse fundamento do Evangelho. O que valida uma igreja é o Evangelho e não o contrário. Se uma igreja ela deixa de seguir Jesus, ela deixa de ser igreja. Se eu e você deixamos de perseguir e entender sobre o Evangelho, nós deixamos de ser discípulos de Jesus. Porque isso, não há noiva sem um noivo. Se o Evangelho é Jesus, não existe casamento sem Ele. Você está aqui? Sim ou não? Se uma igreja deixa de pregar o Evangelho de domingo e viver o Evangelho na segunda, ela já deixou o ato de seguir a Jesus e nem percebeu. Então eu e você precisamos ouvir sobre o Evangelho no domingo e viver o Evangelho na segunda-feira. A minha e a sua vida precisa ser centrada na pessoa de Jesus. Trazer Jesus para o centro da nossa vida. Ele é o centro da nossa vida. A igreja só é uma igreja se for evangélica. Muitas vezes nós falamos, eu sou evangélico. O que significa isso? Falar, nossa igreja é uma igreja evangélica. Vamos lá. Mas vamos lá. Uma igreja que vive o evangelho, vamos lá.
Eu não sou católico. Eu sou evangélico. Né? Isso. Tradicionalmente é usado para só fazer a distinção do católico e do evangélico. Né? Mas o que significa ser uma igreja evangélica? Seguir os passos de Jesus. Nascer de novo. O nosso entendimento espiritual. Ser uma igreja evangélica não é só uma separação e distinção dos católicos e dos evangélicos. E a gente faz isso, né, o tempo todo. Não é só porque a gente não tem o padre e tem o pastor, isso que nos define a diferença de ser católico ou evangélico, ou que não tem um santo e eles têm. Não, tem uma real distinção. Igreja evangélica é porque a nossa vida é moldada pelo evangelho. Então não é os meus pensamentos que me definem, é o evangelho que define os meus pensamentos. Você está aqui? Não é a minha opinião, o meu jeito, aquilo que eu acho, não. É o que o evangelho diz. Então é aquilo, é a palavra de Jesus entrando no meu coração e moldando o mais profundo do meu ser. Você está aqui? Uma igreja local, ela não deve ser definida por sua estrutura externa. Ou, né, o pessoal olha lá a estrutura e fala, aquela é uma igreja pela estrutura. Aquela é uma igreja católica. Aquela é uma igreja presbiteriana. A estrutura, né, por fora, fala, aquela é uma igreja evangélica. Você está aqui? Sim ou não? Então, o que nos define não é uma estrutura externa, ou a beleza do nosso templo. Uau, que igreja linda, essa então é uma igreja boa. Não, ou o conforto das nossas cadeiras, ou a organização do nosso coral, ministério de dança, ou pela capacidade oratória do pastor. Não, uma igreja local ela é definida pelo seu compromisso do evangelho de Jesus Cristo. O quanto nós estamos comprometidos realmente com os ensinos de Jesus. Você está aqui? Se uma igreja abandona o evangelho, ela irá deixar de ser sal da terra e luz do mundo. Então o evangelho de Cristo, ele é o próprio Cristo, e o evangelho precisa ser compreendido, vivido e pregado. Você pode falar isso comigo? O evangelho de Cristo é o próprio Cristo, que deve ser vivido, compreendido e pregado. Então, até entendermos como igreja que o evangelho deve ser compreendido e vivido, né, a gente olha isso, né, mas cada vez mais estamos perdendo o uso da pregação do evangelho. E não é poucos os crentes que estão fazendo isso, até os líderes, né? A prática, muitas vezes, da pregação do evangelho, ela tem se diluído, muitas vezes, ou o entendimento é que quem vai pregar o evangelho é apenas os evangelistas ou os jovens da igreja. Você está aqui? E essa não é a realidade. O evangelho ele precisa ser compreendido, o evangelho precisa ser vivido, e o evangelho precisa ser pregado. Você está aqui comigo? Então, o apóstolo Paulo, ele vai dizer aos Romanos, Romanos 15, 20, quem pode ler para nós rapidamente? Romanos 15, 20. Quem pode ler? Romanos 15, 20. Jennifer. 1 Coríntios 1, 17, quem pode ler? 1, 17. Cauane. Quem pode ler 1 Coríntios 9, 16? Ulisses. Então leia lá, Romanos 15, 20. Então o apóstolo Paulo diz, eu me esforço para pregar o evangelho. 1 Coríntios 1, 17. Batizei também a casa de Estefanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro. Então Paulo afirma que ele não foi chamado para batizar, mas para pregar o evangelho. Em 1 Coríntios 1, 17 ele está afirmando sobre isso. 1 Coríntios 9, 16. Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Então Paulo está dizendo que é uma obrigação dele pregar o evangelho. E o apóstolo Paulo, como líder da igreja, ele é um modelo. Sim ou não? Ele fala, sede os meus imitadores como eu sou de... Então essa deve ser o estilo de vida de todo crente.
Então, como igreja de Cristo e discípulos de Jesus, a nossa identidade de ser sal e ser luz do mundo é essa. Então, nós devemos compreender o Evangelho na palavra, viver o Evangelho no nosso dia a dia, mas também pregá-lo em todo o mundo. Nós precisamos pregar muitas vezes o Evangelho para nós mesmos, queridos. O Evangelho precisa ser ouvido nos funerais, no dia de luto, no dia de morte. Nós vamos precisar ouvir o Evangelho. Você está aqui comigo? O dia que morre alguém querido na sua família, que vai morrer, né, na minha vida, a gente vai, se Jesus voltar, você está aqui comigo? Naquele dia, eu vou precisar ouvir do Evangelho. Eu vou precisar que alguém pregue o Evangelho para mim lembrar que a minha vida não é limitada a esse tempo, que o Evangelho é eterno. Você está aqui? Eu vou precisar ouvir do Evangelho na minha casa, quando nada estiver bem, para mim poder continuar e olhar para Cristo Jesus, lembrar que Ele é o autor e o consumador da minha fé. Você está aqui comigo? Eu preciso lembrar e ouvir o Evangelho todos os dias. Uma igreja que se debruça na compreensão do Evangelho, na palavra, e procura vivê-lo no seu dia a dia, mas não proclama ele diariamente, não está experimentando a plenitude do plano de Deus para a sua existência. Todos são chamados para compartilhar o Evangelho. Você está aqui comigo? Sim ou não? Queria terminar aqui essa mensagem falando sobre o Pacto de Lausanne, oficializado em 1974 por líderes de mais de 150 países. Quem gosta de anotar eventos históricos, Pacto de Lausanne, 1974, líderes de 150 países, teve o Pacto de Lausanne, que ele sintetiza a missão da igreja. Então, assim, nós não somos chamados para muitas coisas, nós somos chamados para uma única coisa. Você está aqui comigo? Então, o Pacto de Lausanne sintetiza a missão da igreja, expressando o propósito de Deus é oferecer o Evangelho todo, por meio de toda a igreja, a toda criatura em todo o mundo. Então, eu vou repetir, repete comigo. Fala assim, ó, o propósito de Deus é oferecer o Evangelho todo, por meio de toda a igreja, a toda criatura em todo o mundo. Então não é uma parte do Evangelho, e não é uma parte do público da igreja, e não é uma parte da cidade, e não é uma parte do mundo. Você está aqui? O Evangelho não é diluído, a gente precisa tirar as umidades de dentro da igreja. Você está aqui comigo? Então, o propósito de Deus é oferecer o Evangelho todo, por meio de toda a igreja, a toda criatura, em todo o mundo, deixando assim bem clara, diga comigo, bem clara, a missão de Deus. Então vamos lá, todo o Evangelho, todo o mundo, toda a igreja, todo o tempo. Você está aqui comigo? Não é só no domingo, não é só no dia do evangelismo. Não, o Evangelho é para ser vivido por mim e por você diariamente, compreendido por você, por mim e por você diariamente, e eu e você precisamos proclamar a mensagem do Evangelho diariamente. Você está aqui? Então existe uma má compreensão do que é o Evangelho, e o Evangelho precisa voltar ao nosso centro. Então voltemos ao Evangelho, uma perspectiva missional do Evangelho do Reino de Deus. Amém? Fez sentido aí? 2 ou 3 pessoas. O que fez sentido para vocês? Fala aí comigo. Boa reflexão. Já houve mudança. Muito bom. Muito bom, Amanda. Não pode ser diluído. Quem mais? Yes. Inclusive no sábado, colhendo lixo e levando bombom. Né, já? Né? Glória a Deus. Vamos lá. Vamos lá! É isso. Até os evangélicos precisam ser evangelizados. Amém. Jesus, não nos deixe esquecer dessa verdade. Quem mais?
Exato. Exatamente. Isso vai gerar um temor no nosso coração, mas também vai gerar uma atenção maior no nosso coração. Amém? Não é qualquer mensagem que é o Evangelho, gente. Isso precisa estar bem claro para nós. Né? Então, é essa atenção que precisa gerar no nosso coração. Né? Muito bom, Luiz. E tu? Para pregar o evangelho tem que realmente ter amor pelos perdidos. Muito bom. Amor pelos perdidos. Vamos lá. Para finalizar, falei que era só 2 ou 3, mas tá legal. Vai lá, mais alguém. É isso. Isso. É. Uau. Uau. Vamos lá. Glória a Deus. Isso. Uau. Muito bom. Amém, gente? Então guarda isso no nosso coração. Né? Voltemos ao Evangelho. Essa perspectiva missional do Evangelho. Vamos, para a gente finalizar aqui, vamos repetir de novo? A última vez, a expressão do propósito de Deus segundo o Pacto de Lausanne, né? A missão da igreja. Temos apenas uma missão. Vai lá. O propósito de Deus é oferecer o Evangelho todo. Por meio de toda a igreja. A toda criatura. Em todo mundo. Então a missão de Deus, todo o Evangelho, todo mundo, toda a igreja, em todo o tempo. Aleluia. Jesus, obrigado por essa mensagem, obrigado por esse domingo, essa palavra. Senhor, não deixa essa palavra cair em descrédito ou cair no esquecimento no nosso coração. Senhor, que isso possa gerar realmente fruto em nós. Senhor, desperta o nosso coração como igreja a voltar à essência do Evangelho. Senhor, a buscar viver o Evangelho, compreender o Evangelho e a proclamar o Evangelho. Senhor, em nome de Jesus, enraiza isso no nosso coração, Senhor. Aumenta a nossa revelação sobre isso. Aquece o nosso coração hoje com o Teu Evangelho, lembrando-nos que o Evangelho é o poder de Deus. E o Teu poder não se diluiu na história. O Evangelho continua sendo o poder de Deus para a salvação, para a nossa salvação, Senhor. Nós cremos no Teu Evangelho, cremos em Jesus. O Evangelho é Jesus e Jesus não perdeu autoridade nem poder. Senhor, nos ajuda a lembrar disso hoje. Nos lembra no dia mau, no dia bom. Nos lembra em todo momento que Jesus é o Evangelho e que sempre nós teremos esperança, que o nosso triunfo é Jesus, a nossa alegria é Jesus, que o nosso bem-estar está em Jesus, que o nosso descanso está em Jesus, a paz que nós precisamos está em Jesus. Senhor, nos ajuda a lembrar que Jesus já veio para nos resgatar, já veio para nos transformar, Senhor, e que o mundo precisa desse sal, desse tempero. Senhor, nos ajuda a lembrar que essa é a nossa identidade, que nós já somos o sal da terra e a luz do mundo. Senhor, em nome de Jesus, restaura o sabor do Evangelho na nossa vida, restaura em nós o interesse pela Tua mensagem. Senhor, aviva isso no nosso coração. Em nome de Jesus nós oramos, Senhor, que essa seja a realidade da nossa igreja, nas crianças, nos adolescentes, nos jovens, nas famílias, nos casais, nos anciãos. Senhor, que a nossa igreja seja centrada no Evangelho, na Tua palavra. Senhor, que venha crises, que passe os tempos, mas que a nossa igreja permaneça aliançada na Tua palavra, nos fundamentos
do Evangelho. Senhor, em nome de Jesus, que no dia bom ou no dia mau, nós possamos lembrar de permanecer no Teu Evangelho. Senhor, em nome de Jesus, toca a nossa vida hoje com essa mensagem. Toque o nosso interior, traz para cada um de nós aqui a alegria da Tua salvação, a alegria do Teu Evangelho, Senhor, a cada um de nós, em nome de Jesus. Senhor, abençoa nossas vidas, as nossas casas, a nossa semana, que a nossa semana seja cheia da alegria da Tua salvação, que a alegria do Senhor seja mesmo a nossa força. Senhor, restaura o nosso vigor e a nossa alegria aqui para a Tua glória. Em nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos, e todos digam, aleluia. Aleluia. Você pode celebrar Jesus?